Seja muito bem-vindo ao nosso canal, um espaço de reflexão, fé e inspiração para sua jornada espiritual. Aqui, através de histórias de superação, orações e mensagens de luz, buscamos fortalecer sua conexão com o divino e com sua própria essência. Na história de hoje, vamos refletir sobre um tema que toca profundamente muitas pessoas: o complexo de inferioridade. Uma dor silenciosa, que faz com que tantos se sintam pequenos, insuficientes e invisíveis diante da vida. Você vai conhecer a trajetória de Rafael, um homem que passou boa parte da vida acreditando não ser digno, não ser capaz, até que o próprio universo começou a lhe enviar sinais, conduzindo-o a um caminho surpreendente de transformação e descoberta do seu verdadeiro valor. Rafael nunca soube exatamente quando começou a se sentir assim, pequeno, invisível, deslocado. Talvez tenha sido ainda na infância, quando, mesmo sem entender as palavras, seu coração captava as energias, os olhares e as ausências. Não eram apenas as palavras que feriam, mas também os silêncios. Aqueles silêncios que diziam muito mais do que qualquer repreensão. Silêncios que comunicavam indiferença, falta de acolhimento e, muitas vezes, uma dolorosa sensação de não pertencimento. Ele nasceu em uma família onde as exigências sempre foram muito maiores do que os elogios. Seus pais não eram pessoas más, eram pessoas comuns, cheias de suas próprias feridas, que, sem perceber, acabaram transmitindo a ele um modelo rígido e severo de como deveria ser. Desde muito cedo, Rafael aprendeu que amor vinha condicionado a desempenho. Se tirasse notas altas, seria digno de um aceno de aprovação. Se cometesse um erro, ainda que pequeno, vinha a reprovação, o olhar de desapontamento, a comparação com colegas, primos ou irmãos que, aparentemente, eram sempre melhores. Na escola, a história não foi muito diferente. Rafael era aquele aluno que se sentava no fundo da sala, com a cabeça baixa, tentando ser o mais invisível possível. Havia dentro dele um desejo enorme de participar, de se expressar, de ser visto. Mas, cada vez que cogitava levantar a mão, uma enxurrada de pensamentos surgia: e se eu errar? E se todos rirem de mim? E se eu falar algo bobo? Então, silenciava. E esse silêncio, que no início era apenas uma estratégia para se proteger, aos poucos foi se transformando em um modo de existir. A adolescência trouxe novos desafios e, junto com eles, uma intensificação daquele sentimento de inadequação. Enquanto os colegas começavam a namorar, explorar talentos, participar de atividades esportivas, teatrais ou culturais, Rafael permanecia à margem. Observava tudo como quem assiste a um filme do qual não faz parte. O sentimento era de estar sempre do lado de fora, olhando pela janela a vida acontecer para os outros, mas não para ele. Internamente, ele construía uma narrativa que parecia se fortalecer a cada dia: eu não sou bom o suficiente. E essa crença começou a se infiltrar em todas as áreas da sua vida. A cada nova tentativa, a cada pequeno fracasso, a cada olhar de reprovação, real ou imaginado, essa convicção se reforçava. A ponto de, muitas vezes, ele nem sequer tentar. Afinal, para que tentar, se já tinha certeza de que não seria capaz? E não se tratava de falta de capacidade. Pelo contrário, Rafael era inteligente, sensível, observador. Mas essas qualidades, que poderiam ser grandes aliados, se tornaram fontes de sofrimento, pois o tornavam ainda mais consciente do seu próprio sofrimento. Ele percebia quando não era incluído. Percebia os risos nos grupos dos quais não fazia parte. Percebia os olhares que pareciam dizer: você não é um de nós. Quando entrou na vida adulta, esses padrões não apenas se mantiveram, como também se aprofundaram. No trabalho, fazia sempre o que lhe era pedido com excelência, mas nunca ousava ir além. As promoções que surgiam, os cargos de liderança, os projetos importantes, tudo isso parecia ser reservado para os outros. Ele próprio se convencia de que não tinha perfil para aquilo. E, quando por acaso alguém lhe fazia um elogio, sua mente imediatamente reagia: foi sorte. Eles estão apenas sendo educados, logo vão perceber que eu não sou tudo isso. Na vida pessoal, o cenário era semelhante. Nas rodas de amigos, quase sempre se posicionava como ouvinte. Evitava falar sobre si, sobre seus desejos, seus sonhos ou suas dores. Tinha medo de ser julgado, de não ser compreendido, de ser considerado menos do que os outros. Nos relacionamentos amorosos, carregava o peso constante da insegurança. Perguntava-se, ainda que em silêncio, o que exatamente alguém poderia ver nele.
E esse questionamento, muitas vezes, acabava sabotando suas relações antes mesmo que tivessem a chance de florescer. Por trás de cada comportamento, havia uma dor profunda, silenciosa e, muitas vezes, invisível até para ele mesmo. Uma dor que não surgira do nada, mas que havia sido cultivada, inconscientemente, ao longo de toda uma vida. E quanto mais o tempo passava, mais Rafael percebia o quanto essa dor estava moldando sua existência, limitando seus passos e impedindo-o de viver plenamente. O mais curioso, e ao mesmo tempo mais triste, era que, externamente, poucas pessoas notavam essa batalha interna. Aos olhos dos outros, Rafael era apenas alguém reservado, discreto, talvez um pouco tímido, mas perfeitamente funcional. Só ele sabia o quanto aquela fachada escondia uma luta diária contra sentimentos de inadequação, insegurança e medo. O complexo de inferioridade, ao contrário do que muitos pensam, não se manifesta apenas como timidez ou retração. Ele se infiltra nas escolhas que fazemos, nos riscos que evitamos, nos sonhos que deixamos de perseguir. E, no caso de Rafael, estava presente em quase tudo, no tipo de trabalho que aceitava, nos relacionamentos que não cultivava, nas oportunidades que deixava escapar, nas opiniões que guardava para si. Havia dias em que ele se perguntava se aquilo era realmente viver. Porque, apesar de cumprir seus compromissos, pagar suas contas e manter uma vida aparentemente normal, havia dentro dele uma sensação constante de vazio. Uma impressão incômoda de que a vida passava por ele, mas não nele. Como se estivesse sempre à margem, assistindo os outros viverem de verdade. Mas a vida, sábia e paciente, tem seus próprios meios de nos conduzir ao caminho da cura, da transformação e do autoconhecimento. E, mesmo que Rafael ainda não soubesse, o universo já estava silenciosamente preparando os encontros, os desafios e os aprendizados que o ajudariam a resgatar aquilo que ele havia esquecido sobre si mesmo: seu valor, sua beleza, sua capacidade e, principalmente, sua dignidade enquanto ser humano e espírito imortal. A dor, por mais cruel que pareça, muitas vezes se apresenta como um convite. Um chamado para que possamos olhar para dentro, reconhecer nossas feridas e, a partir desse reconhecimento, iniciar um processo de reconstrução. E foi exatamente isso que, de maneira sutil e quase imperceptível, começou a acontecer na vida de Rafael. Nos últimos meses, ele vinha sentindo um incômodo diferente. Algo que não era exatamente tristeza, nem ansiedade, mas uma espécie de inquietação. Uma sensação de que, do jeito que estava, não dava mais para continuar. Era como se sua alma, depois de anos adormecida, começasse a despertar, sussurrando, de forma insistente: há mais. Existe mais. Você não é isso que acredita ser. No entanto, como todo processo de transformação, aquele seria um caminho que exigiria coragem. E coragem não no sentido de não sentir medo, mas de seguir, apesar do medo. De dar o primeiro passo, mesmo sem saber exatamente onde aquele caminho poderia levar. Naquela tarde, enquanto caminhava sozinho pelas ruas do bairro, com os pensamentos girando como um redemoinho dentro da mente, Rafael se deu conta de algo que nunca havia percebido com tanta clareza. Se não fizesse algo, se não mudasse, continuaria vivendo uma vida pela metade. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma vontade genuína de descobrir quem ele realmente era. Além das crenças limitantes, além dos medos, além das vozes do passado que ainda ecoavam dentro de si. Esse foi o início de uma jornada. Uma jornada que não seria linear, nem rápida, mas profundamente transformadora. Uma jornada que, mais tarde, ele compreenderia como um reencontro consigo mesmo, com sua essência, com sua própria luz. Mal sabia Rafael que, muito em breve, a vida começaria a lhe apresentar sinais, encontros e experiências que fariam com que tudo começasse, pouco a pouco, a mudar. Acordar, levantar, preparar o café, checar as mensagens, trabalhar, voltar, jantar, dormir. Essa sequência de ações, que parecia simples e comum, para Rafael era como carregar uma mochila cheia de pedras, invisível aos olhos de quem o rodeava, mas brutalmente real em seu mundo interno. Cada amanhecer trazia consigo uma batalha silenciosa. Antes mesmo de abrir os olhos, sua mente já começava a rodar, disparando pensamentos automáticos, sempre na mesma direção. Será que hoje eu vou conseguir? Será que vou dar conta? Será que alguém vai perceber que eu não sou tão bom quanto pensam? Era uma luta constante contra uma voz interior que, incansável, repetia: você não é suficiente. O interessante é que, externamente, nada parecia fora do lugar.
Sua rotina era a de qualquer jovem adulto: um trabalho estável, um apartamento simples, amizades esporádicas, família presente, ainda que emocionalmente distante. Mas, por dentro, Rafael se sentia como alguém que caminha sobre um fio de arame, a qualquer momento prestes a cair. E, na sua percepção, a queda seria devastadora. O ambiente de trabalho, em especial, era um dos palcos onde esse drama silencioso se desenrolava diariamente. Ele era aquele funcionário que fazia tudo com extremo cuidado, evitando erros a qualquer custo. Chegava mais cedo, saía mais tarde. Conferia seus relatórios 3, 4 vezes antes de enviar. E, mesmo assim, quando clicava no botão enviar, seu coração disparava, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. O pior não era o trabalho em si, mas a relação que mantinha consigo mesmo naquele ambiente. Quando alguém fazia um comentário sobre algum erro, mesmo que pequeno, seu cérebro automaticamente disparava um gatilho que reacendia todas as memórias do passado, todas as sensações de inadequação. Eu sabia. Eu nunca deveria ter tentado. Não sou capaz. Pensava, mesmo que o erro não fosse grave. Havia uma colega, Juliana, que sempre chamava a atenção de todos. Comunicativa, carismática, segura. Ela parecia transitar pelo escritório com leveza, como se tudo fosse simples, natural. Rafael, por outro lado, se via encolhido em sua própria mesa, observando, comparando-se, convencendo-se cada vez mais de que jamais seria como ela, e, portanto, jamais seria suficiente. O mesmo acontecia nas interações sociais. Quando saía com alguns conhecidos, percebia-se mais como espectador do que como participante. Observava as conversas, os risos, os olhares, e sentia-se deslocado, como se estivesse em uma frequência diferente. Eles são interessantes, têm histórias, têm brilho. Eu, não. Era o pensamento constante que ecoava dentro de si. E esse peso não se limitava ao ambiente externo. Dentro de casa, mesmo no silêncio do apartamento, a mente de Rafael não lhe dava trégua. Era como se houvesse um juiz interno, severo e implacável, que avaliava cada gesto, cada pensamento, cada decisão. Você deveria ser mais produtivo, deveria se exercitar, deveria ter mais amigos, deveria ser mais interessante. Uma lista interminável de deverias que se transformavam em correntes, prendendo-o em uma prisão invisível. Por vezes, tentava reagir. Lia livros de autoajuda, assistia vídeos motivacionais, começava projetos que, invariavelmente, abandonava no meio. Não por preguiça, mas porque, no fundo, carregava a crença de que nada do que fizesse seria suficiente. Era como tentar encher um balde furado. Por mais que colocasse esforço, energia, dedicação, tudo escorria, desaparecia, deixando-o novamente vazio. Esse vazio, aliás, era uma presença constante. Um buraco interno difícil de descrever, mas impossível de ignorar. Ele sabia que, de alguma forma, aquele buraco tinha relação com sua história, com as experiências que viveu, com as palavras que ouviu, e, mais ainda, com as que nunca ouviu. Afinal, quantas vezes na infância desejou ouvir um simples "estou orgulhoso de você" e recebeu, no lugar, cobranças, críticas ou silêncio? Nos poucos momentos em que tentava se permitir sonhar, sua mente rapidamente puxava o freio. Para que sonhar, se você não vai conseguir? E assim, os sonhos iam sendo colocados numa prateleira imaginária, sempre adiados, sempre distantes, quase sempre esquecidos. O corpo, por sua vez, começava a manifestar os sinais desse peso invisível. Cansaço constante, dores tensionais, noites mal dormidas, crises de ansiedade disfarçadas de inquietação. A fisiologia gritava aquilo que a alma, sufocada, já não conseguia expressar. Rafael, embora não percebesse de forma clara, estava à beira do esgotamento emocional. A soma de anos e anos acumulando sentimentos de inadequação, frustração e invisibilidade começava a cobrar seu preço. E, como acontece com muitos, ele seguia tentando aparentar normalidade, sorrindo nas fotos, cumprindo seus deveres, dizendo está tudo bem quando, na verdade, quase nada estava. Mas a vida, essa mestra silenciosa e paciente, não desiste de nós. Mesmo quando desistimos de nós mesmos, ela continua sussurrando, enviando sinais, colocando pessoas, situações e desafios que, se tivermos sensibilidade, podem se transformar em portas para um caminho de cura. Foi exatamente nesse contexto que, em uma manhã aparentemente comum, algo diferente aconteceu.
Rafael, ao descer no metrô, viu um cartaz colado em uma das pilastras: palestra gratuita, como superar a autossabotagem e descobrir seu valor interior. Algo naquele cartaz chamou sua atenção. Não sabia exatamente o que. Talvez as palavras autossabotagem e valor interior ressoassem como um eco daquilo que ele vivia silenciosamente. Passou o dia inteiro pensando se deveria ou não ir. A voz da dúvida estava ali, ativa: é besteira, isso não vai mudar nada, você vai se sentir deslocado lá também. Mas, curiosamente, havia outra voz, mais suave, mais tímida, quase imperceptível, que dizia: e se, por um acaso, isso fizer sentido? E se for o primeiro passo? E, pela primeira vez em muito tempo, Rafael decidiu escutar essa segunda voz. Ao chegar no auditório simples onde a palestra aconteceria, percebeu que não estava sozinho em seu sofrimento. Havia dezenas de pessoas ali, de diferentes idades, rostos, histórias, mas todas com algo em comum: a busca por entender a si mesmas, por se libertar de padrões que as aprisionavam. O palestrante, um senhor de fala mansa e olhar acolhedor, começou dizendo algo que imediatamente tocou fundo. Você não nasceu acreditando que não era bom o suficiente. Essa crença foi aprendida. E tudo que é aprendido pode ser reaprendido, pode ser ressignificado. Aquela frase ficou martelando na cabeça de Rafael durante todo o encontro. Pela primeira vez, alguém colocava em palavras algo que ele nunca tinha sequer cogitado. E se ele não fosse, de fato, aquilo que acreditava ser? E se todo aquele peso que carregava não fosse, necessariamente, parte dele? Saiu de lá com mais perguntas do que respostas. Mas, curiosamente, essas perguntas não vieram acompanhadas de medo, e sim de uma centelha de esperança. Uma sensação, ainda que tímida, de que talvez existisse, sim, uma saída. De que talvez, só talvez, ele não precisasse viver para sempre carregando aquele peso invisível. Naquela noite, deitado na cama, olhando para o teto, Rafael percebeu algo que nunca havia sentido antes com tanta clareza. Estava cansado, mas não apenas do dia, do trabalho ou das cobranças externas. Estava cansado de si mesmo. Cansado da voz interna que o diminuía, que o fazia acreditar que não era digno, não era capaz, não era merecedor. E, naquele instante silencioso, quase como uma prece sussurrada ao universo, permitiu-se pensar: e se eu estiver errado sobre mim? E se eu for, sim, suficiente? Mal sabia ele que essa pergunta, aparentemente simples, seria a chave que começaria a abrir portas que ele nem sequer sabia que existiam. O dia seguinte amanheceu diferente, embora tudo parecesse igual. As mesmas ruas, as mesmas pessoas, o mesmo caminho até o trabalho. Mas, dentro de Rafael, algo sutil havia se movido. Não era uma transformação, não era uma revolução, estava longe disso. Era mais como uma pequena rachadura no muro que, por anos, ele mesmo ajudou a construir dentro de si. Um muro feito de crenças, medos e limitações. O eco da frase ouvida na palestra da noite anterior não saía de sua mente: tudo que é aprendido pode ser reaprendido. Essa ideia reverberava como uma música de fundo, desafiando, pela primeira vez, aquela voz crítica e julgadora que, durante toda a sua vida, insistiu em convencê-lo de que ele não era bom o suficiente. Chegou ao trabalho e seguiu sua rotina. Mesmo assim, algo parecia diferente. Olhava para os colegas e se perguntava quantos deles também carregavam pesos invisíveis, quantos sorriam para disfarçar inseguranças, quantos, assim como ele, viviam em silêncio suas próprias guerras internas. Foi no meio da manhã, enquanto organizava alguns arquivos, que seus olhos se cruzaram com o reflexo de si mesmo no vidro escuro da janela. Parou. Observou-se. E, pela primeira vez em muito tempo, encarou aquele rosto como quem observa não apenas a aparência, mas aquilo que está além. Percebeu que não era mais aquele garoto de 12 anos, assustado, que um dia ouviu que não era inteligente o suficiente, que nunca seria alguém na vida. Mas, curiosamente, parte dele ainda acreditava nisso. Aquela breve interação consigo mesmo foi como um espelho da alma. Ali, refletido no vidro, não estava apenas sua imagem, mas também todas as vozes do passado, todas as memórias que moldaram sua percepção sobre si mesmo. E, junto delas, surgiu uma pergunta desconfortável, mas necessária: por que eu aceitei essa versão de mim por tanto tempo? Essa reflexão não foi fácil. Na verdade, trouxe consigo uma onda de desconforto.
Perceber que havia passado anos vivendo segundo uma história que outros escreveram para ele. Pais, professores, colegas, experiências dolorosas. Era, ao mesmo tempo, libertador e assustador. Nos dias que se seguiram, Rafael começou, quase que instintivamente, um movimento interno de observação. Passou a perceber quantas vezes, no automático, se diminuía. Quantas vezes recusava oportunidades antes mesmo de tentar, acreditando que não seria capaz. Quantas vezes olhava para os outros como se eles pertencessem a um mundo ao qual ele jamais teria acesso. Foi durante uma caminhada no final de semana, em um parque próximo, que uma lembrança antiga emergiu. Tinha uns 7 ou 8 anos quando, na escola, participou de uma apresentação teatral. Lembrava-se da ansiedade antes de subir no palco, do frio na barriga, das mãos suando. E, principalmente, lembrava-se do rosto do pai, na plateia, com expressão séria, pouco entusiasmada. Depois da apresentação, enquanto outras crianças recebiam abraços, elogios e incentivos, ele ouviu, seco, um comentário que nunca esqueceu: "Você não leva jeito para isso. Melhor focar nos estudos." Naquele dia, sem perceber, Rafael aprendeu uma lição que se tornaria uma crença limitante por décadas: "Eu não sou bom o suficiente. Melhor não me arriscar." E quantas outras situações, como aquela, se acumularam ao longo da vida. Pequenas palavras, olhares, críticas, comparações. Cada uma pedra a mais no muro invisível que o cercava. Na mesma caminhada, sentou-se em um banco, observando as pessoas. Crianças brincavam, casais passeavam, idosos caminhavam lentamente. E, naquele momento, algo ficou muito claro: ninguém nasce se sentindo insuficiente. As crianças, livres e espontâneas, se expressavam sem medo, sem vergonha, sem essa autocensura paralisante que os adultos carregam. Foi então que se deu conta: se eu aprendi a me diminuir, posso, sim, aprender a me reconhecer. Se aprendi a me calar, posso aprender a me expressar. Se aprendi que não sou suficiente, talvez possa aprender que sou, sim, digno, capaz e valioso. Esse pensamento não foi, de forma alguma, um passe de mágica que curou seus medos. Mas foi, sem dúvida, uma fresta de luz que começou a iluminar partes de si que estavam, até então, mergulhadas na escuridão. Nos dias seguintes, algo curioso começou a acontecer. Pequenos movimentos de mudança. Ao receber um elogio no trabalho, pela primeira vez, não respondeu com o habitual "não foi nada" ou "acho que tive sorte." Simplesmente disse obrigado. E, embora parecesse algo simples, para ele foi um enorme desafio, reconhecer que era merecedor daquele reconhecimento. Também começou a prestar atenção nas comparações que fazia. Percebeu como, constantemente, olhava para os outros se colocando sempre abaixo, inferior, incapaz. E, aos poucos, foi começando a questionar: será que isso é verdade? Ou é apenas uma narrativa que me contaram e eu, sem perceber, aceitei? Foi nesse processo que decidiu buscar ajuda profissional. Marcou uma sessão com uma terapeuta indicada por um colega. Na primeira consulta, ao se sentar diante dela, percebeu o quanto era difícil falar sobre si, sobre seus sentimentos, sobre suas dores. Mas, ao mesmo tempo, sentiu um alívio imenso ao perceber que aquele espaço era seguro, livre de julgamentos, um lugar onde, pela primeira vez em muito tempo, poderia simplesmente ser ele mesmo. A terapeuta, com muita sensibilidade, lhe disse algo que ficou gravado: "Rafael, você não é o que te fizeram acreditar que você era. Você é muito mais do que as suas crenças sobre si mesmo." Essa frase, simples, mas poderosa, tornou-se quase um mantra. Começou, então, a perceber seus próprios padrões, suas autossabotagens, seus pensamentos automáticos. E, mais importante, começou a aprender que poderia escolher acreditar em outras verdades sobre si. O processo não foi linear. Havia dias em que se sentia mais forte, confiante, esperançoso. E outros em que recaía nos velhos padrões, na autocrítica, na comparação, no medo. Mas, ao contrário de antes, agora entendia que recaídas fazem parte do caminho. Que a verdadeira transformação não acontece de um dia para o outro, mas sim na soma de pequenos passos dados diariamente. Em uma dessas sessões, a terapeuta propôs um exercício simples, mas extremamente desafiador: olhar-se no espelho, por alguns minutos, e dizer para si mesmo, em voz alta: "Eu me aceito. Eu sou digno. Eu sou suficiente."
Na primeira tentativa, mal conseguiu terminar a frase. As lágrimas vieram antes. Uma mistura de vergonha, dor, incredulidade. Parecia absurdo dizer aquilo. Afinal, uma vida inteira ouvindo e acreditando no contrário não se desfaz em poucos minutos. Mas ele insistiu. Dia após dia, olhava-se no espelho e repetia aquelas palavras. No começo, parecia mecânico, desconectado. Mas, pouco a pouco, algo começou a mudar. Seu olhar, antes duro e crítico, começou a se suavizar. E, pela primeira vez, passou a enxergar não apenas os defeitos, as imperfeições, as falhas, mas também as qualidades, as conquistas, os esforços, o valor que, sim, existia dentro dele, embora tivesse sido ignorado por tanto tempo. Ao encerrar aquele exercício uma manhã, sentiu algo que há anos não experimentava, um genuíno orgulho de si. Não por ter se tornado perfeito ou livre de falhas, mas por ter, finalmente, iniciado o caminho de se reencontrar consigo mesmo. E, ali, diante do espelho, Rafael percebeu uma verdade profunda. O maior desafio não era ser aceito pelos outros, nem provar seu valor ao mundo. O verdadeiro desafio, e também a maior libertação, era, e sempre foi, aceitar a si mesmo. O espelho da alma não mente. Ele reflete não apenas o que vemos, mas, sobretudo, aquilo que sentimos, acreditamos e carregamos internamente. E, naquele reflexo, Rafael viu, talvez pela primeira vez, não um homem quebrado, mas alguém em construção, alguém disposto a se descobrir, a se reconectar, a se libertar. Mal sabia ele que esse era apenas o começo de uma jornada muito maior, onde aprenderia, pouco a pouco, que seu valor jamais esteve fora, sempre esteve, e sempre estará, dentro dele. Os dias que se seguiram foram, ao mesmo tempo, desafiadores e reveladores. Rafael percebeu que, ao abrir a porta para o autoconhecimento, também abriu caminho para revisitar dores que, até então, estavam guardadas, escondidas, muitas vezes adormecidas, mas que nunca haviam sido realmente curadas. A primeira constatação que emergiu dessa jornada foi perceber o quanto viveu, por anos, no modo automático. Despertar, trabalhar, cumprir obrigações, sorrir quando era esperado, se calar quando desejava se expressar, aceitar quando, na verdade, queria dizer não. E, em meio a tudo isso, silenciar a própria essência, sufocar seus desejos, ignorar seus talentos e desvalorizar suas próprias conquistas. A terapia, que havia começado há pouco, trouxe rapidamente uma consciência que ele jamais imaginou alcançar. Grande parte de suas dores não eram atuais, mas sim ecos do passado, reverberando em sua vida presente. Crenças, rótulos e interpretações de situações vividas na infância e adolescência haviam moldado, sem que percebesse, toda sua relação consigo mesmo e com o mundo. Ao refletir sobre isso, percebeu como sua autoestima fora construída sobre bases frágeis, abaladas por críticas constantes, comparações destrutivas e ausência de validação emocional. E, agora, ali, no presente, adulto, entendia que continuar sustentando essas velhas crenças era como carregar uma mochila cheia de pedras, que só tornava sua caminhada mais pesada e exaustiva. Começou, então, a estudar mais sobre desenvolvimento pessoal, comportamento humano e espiritualidade. Sentia que não bastava apenas entender racionalmente seus padrões. Precisava, de fato, se reconectar consigo, com sua essência, com aquilo que vai além do que os olhos podem ver. Foi nessa busca que conheceu um centro de meditação e autoconhecimento na cidade. Um espaço simples, acolhedor, cercado por natureza, com jardins bem cuidados, sons de água corrente e um aroma suave de incenso no ar. Um lugar onde, pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz, não a ausência de problemas, mas aquela paz que nasce do silêncio interno, do encontro consigo mesmo. Nas primeiras práticas de meditação, percebeu o quanto sua mente era inquieta, ansiosa, cheia de pensamentos acelerados, muitas vezes negativos e autodepreciativos. Bastava fechar os olhos por poucos segundos para que uma enxurrada de julgamentos surgisse. Você não consegue. Isso não é para você. Está perdendo tempo. Nunca vai mudar. Essas vozes internas, tão presentes, deixaram claro que o maior obstáculo não estava fora, mas sim dentro dele. A verdadeira batalha era contra suas próprias crenças, contra a versão distorcida que, por anos, acreditou ser quem ele era. Mas, ao contrário de outras vezes, dessa vez decidiu não recuar. Permitiu-se, pacientemente, permanecer.
Permitiu-se observar sua própria mente, seus pensamentos, suas emoções, sem julgá-los, sem se identificar tanto com eles. E, aos poucos, foi percebendo que ele não era seus pensamentos. Ele era aquele que observa os pensamentos. Esse pequeno, mas poderoso entendimento, abriu uma porta antes inimaginável. Rafael começou a perceber que, por trás da camada de inseguranças, medos e autossabotagem, existia algo muito maior, muito mais verdadeiro, sua essência. E essa essência era, e sempre foi, íntegra, completa, suficiente. Os facilitadores do centro, sempre muito acolhedores, explicavam nas sessões que a prática do autoconhecimento não é sobre se tornar alguém diferente, mas sim sobre se lembrar de quem realmente somos, antes das dores, antes dos traumas, antes das máscaras que a vida, as experiências e a sociedade nos fizeram vestir. Foi então que, em uma das práticas, ouvi uma frase que se tornou um divisor de águas em seu processo. Quando você se olha com amor, a vida inteira começa a se transformar. Essa frase não era apenas bonita, era profundamente verdadeira. E, naquele momento, Rafael entendeu que precisava, sim, desenvolver essa nova relação consigo mesmo. Uma relação de acolhimento, de respeito, de cuidado e, sobretudo, de amor próprio. Na semana seguinte, em uma atividade proposta pelo centro, foi convidado a escrever uma carta para si mesmo. Uma carta onde deveria expressar tudo aquilo que, por anos, desejou ouvir. Palavras de incentivo, de acolhimento, de valorização. Palavras que talvez nunca tenha recebido, mas que, agora, entendia que só ele poderia se oferecer. Ao começar a escrever, percebeu o quanto era difícil dizer coisas boas para si. As primeiras palavras vieram tímidas, desconfortáveis, quase forçadas. Mas, à medida que escrevia, algo começou a se desbloquear. As lágrimas escorriam, não de tristeza, mas de libertação. De alívio. De finalmente perceber que, apesar de tudo, ele havia chegado até ali. E isso, por si só, já era uma enorme vitória. Na carta, escreveu coisas como: você é mais forte do que imagina. Você é digno de amor, de respeito, de felicidade. Você não é seus erros, nem as palavras que te feriram. Você é luz. Você é vida. Você é merecedor de tudo o que há de bom. Ao finalizar a carta, segurou aquele papel como se estivesse segurando a si mesmo. E, naquele instante, percebeu que, pela primeira vez, estava começando a se tornar seu próprio lar. Um lugar seguro. Um lugar de acolhimento. Um lugar onde poderia, enfim, descansar de si mesmo. A partir daí, outros movimentos começaram a acontecer. Passou a se permitir dizer não quando necessário, sem se sentir culpado. A reconhecer seus limites, suas necessidades, seus desejos. A compreender que não precisava ser perfeito, nem corresponder às expectativas dos outros, para ser digno de amor e de respeito. No trabalho, percebeu que, muitas vezes, se colocava em posições inferiores, quase invisíveis, por medo de se expor, de errar, de não ser bom o suficiente. Mas, agora, aos poucos, começava a mudar essa postura. Começava a se posicionar, a compartilhar suas ideias, a participar, mesmo com medo, mesmo inseguro. E, para sua surpresa, percebeu que as pessoas não o julgavam como ele imaginava. Na verdade, muitas delas começaram a olhá-lo com mais respeito, admiração e até inspiração. Foi então que se deu conta de uma verdade profunda: as pessoas nos tratam, muitas vezes, da mesma forma como nós nos tratamos. Se ele se diminuía, o mundo tendia a fazer o mesmo. Mas, à medida que começava a se valorizar, o mundo também passava a refletir essa nova energia, essa nova vibração. E assim, Rafael entendeu que o autoconhecimento não é um destino, mas sim uma jornada. Uma estrada que, embora cheia de desafios, também é repleta de descobertas, de encontros, de crescimento e, sobretudo, de reconexão com aquilo que há de mais sagrado dentro de cada ser humano. Ao olhar para trás, percebeu que, embora ainda houvesse muito caminho pela frente, já não era mais aquele homem que, dias atrás, acreditava não ser bom o suficiente. Agora, carregava dentro de si uma chama, pequena, é verdade, mas viva. Uma chama de esperança, de coragem, de amor próprio. E, acima de tudo, a certeza de que seu valor nunca esteve nas mãos dos outros, mas sempre esteve, e sempre estará, dentro de si. O espelho da alma agora refletia não mais um homem perdido, mas alguém em processo, em construção, em despertar.
Alguém que, enfim, começava a se lembrar de quem realmente é. E, sem saber, Rafael estava prestes a viver experiências ainda mais profundas, que o levariam a mergulhar ainda mais fundo em sua jornada de cura, de autodescoberta e de reconexão com sua própria essência. O processo de autoconhecimento trouxe luz para muitas questões que Rafael, por anos, havia ignorado ou, talvez, simplesmente não sabia como acessar. A cada prática, a cada reflexão, a cada silêncio, as peças do quebra-cabeça da sua própria história começavam a se encaixar. Mas, inevitavelmente, junto à compreensão, surgiam também as dores, aquelas que, por tanto tempo, ficaram guardadas, escondidas nas gavetas mais profundas da memória. Foi durante uma das rodas de meditação que o facilitador abordou um tema que ecoou de forma poderosa dentro dele. Enquanto as feridas do passado não forem acolhidas, elas continuarão a governar nossa vida no presente. Rafael sentiu essas palavras atravessarem seu peito como se falassem diretamente com sua alma. Era como se, até ali, ele tivesse cuidado apenas da superfície, enquanto o que realmente precisava de atenção estava muito mais no fundo. Nos dias que se seguiram, decidiu, então, encarar algo que sempre evitou, revisitar sua própria história. Não com o olhar crítico, julgador, que tantas vezes alimentou, mas com um novo olhar, o olhar da compaixão, do entendimento e do acolhimento. Sentou-se em seu quarto, pegou um caderno e, de forma intuitiva, começou a escrever lembranças que lhe vinham à mente. E, com cada palavra que surgia no papel, uma cena do passado se desenrolava diante de seus olhos, como se assistisse a um filme de sua própria vida. Recordou-se da infância, de como era uma criança sensível, que se encantava com coisas simples, o vento balançando as folhas, as cores do pôr do sol, o som da chuva caindo no telhado. Mas também lembrou-se de como, desde cedo, ouviu frases que, aos poucos, começaram a moldar sua percepção de si mesmo. Você é muito sensível. Não seja tão emotivo. Você não é tão bom nisso quanto seu irmão. Melhor ficar quieto, senão vai falar bobagem. Essas palavras, que para alguns poderiam soar como conselhos inofensivos, para Rafael foram se transformando em certezas internas de que não era suficiente. Aos poucos, começou a se calar, a se retrair, a se esconder. Desenvolveu a crença de que, para ser aceito, precisava se adaptar, ser perfeito, não errar, não incomodar. E, assim, foi crescendo. Adolescente, percebeu que carregava essa sensação constante de inadequação. Na escola, evitava se destacar, mesmo quando sabia as respostas. Preferia ficar invisível a correr o risco de errar e ser ridicularizado. Observava os colegas que pareciam tão seguros de si e se perguntava por que ele não conseguia ser assim. Era como se existisse uma barreira invisível que o separava do mundo, uma barreira construída, tijolo a tijolo, por anos de autocrítica e falta de amor próprio. Ao escrever sobre sua juventude, lembrou-se dos momentos em que, por medo de não ser aceito, dizia sim quando queria dizer não, aceitava situações desconfortáveis apenas para não desagradar, se anulava para caber no molde que acreditava que os outros esperavam dele. Mas, naquele momento, com a caneta na mão e o coração aberto, percebeu algo que nunca havia se dado conta de forma tão clara. Todas essas feridas não definem quem ele é. Elas faziam parte da sua história, sim, mas não precisavam mais ser as lentes através das quais ele enxergava a vida, e nem a si mesmo. A partir dessa compreensão, iniciou uma nova etapa do processo, a da cura. E, nesse caminho, entendeu que curar não é apagar o que aconteceu, mas transformar a maneira como aquilo vive dentro de nós. Buscou então práticas que pudessem auxiliá-lo nesse processo. Além da meditação, mergulhou em exercícios de visualização guiada, onde imaginava se encontrar com seu eu criança. Visualizava aquele garotinho de olhos tristes, acuado, sentado em um canto, e, com toda a ternura que conseguia acessar, se aproximava dele, o abraçava e dizia tudo aquilo que, na época, tanto precisou ouvir, mas não recebeu. Você é amado. Você é suficiente. Você não precisa provar nada para ninguém. Você tem um valor imenso, simplesmente por existir. Essas palavras, embora fossem ditas em um exercício mental, reverberavam em todo o seu ser, como se estivessem, de fato, reconstruindo partes de sua alma que estavam rachadas, feridas, esquecidas. Durante esse período, percebeu também como as dores emocionais se manifestavam fisicamente. Notou tensões no corpo que nunca havia prestado atenção antes, ombros constantemente enrijecidos, mandíbula apertada, um peso constante na região do peito.
Era como se o corpo guardasse, silenciosamente, as memórias das dores emocionais não processadas. Por isso, além das práticas mentais e emocionais, buscou terapias integrativas que ajudassem na liberação dessas tensões, sessões de Reiki, terapias energéticas, respiração consciente e até caminhadas na natureza, que se tornaram uma espécie de meditação ativa, onde, a cada passo, sentia que algo dentro dele se organizava, se realinhava. E, quanto mais se permitia sentir, mais percebia que as dores que por anos tanto evitou, na verdade, só queriam ser vistas, reconhecidas, acolhidas. Como crianças internas que, por tanto tempo, esperaram um olhar amoroso que nunca veio, e que, agora, finalmente, estava chegando. Vindo dele mesmo. Nesse processo, também compreendeu uma verdade que, até então, parecia distante: o perdão. E não apenas o perdão aos outros, mas, sobretudo, o perdão a si mesmo. Percebeu o quanto, por anos, se julgou, se cobrou, se condenou por não ter sido bom o suficiente, por não ter atendido às expectativas que nem sequer eram dele, mas que carregava como se fossem. Ao olhar com mais clareza para sua trajetória, entendeu que, dentro das condições emocionais que tinha na época, fez o melhor que podia. Que não havia erro, apenas tentativas. Que não havia fracasso, apenas aprendizado. E que, sim, merecia se libertar desse ciclo de culpa, de dor e de autopunição. As sessões no centro de meditação tornaram-se momentos sagrados. Ali, naquele espaço seguro, encontrava não apenas silêncio, mas também respostas. Começou a perceber, com mais nitidez, que seu valor não dependia de validação externa, de reconhecimento dos outros ou de conquistas materiais. Seu valor era inato, intrínseco, fazia parte de quem ele era, simplesmente por existir. E, pela primeira vez, começou a se olhar no espelho e, em vez de enxergar apenas as falhas, os defeitos e as inseguranças, começou a ver também sua força, sua resiliência, sua capacidade de se reinventar. Começou a se enxergar com os olhos da alma, e não mais pelos olhos distorcidos das crenças limitantes que o acompanharam por tanto tempo. Entendeu que a vida não era uma competição, mas sim uma jornada de evolução, de crescimento, de aprendizado. E que, ao se libertar da necessidade constante de agradar, de se comparar, de buscar validação, finalmente poderia começar a viver uma vida mais leve, mais verdadeira, mais alinhada com sua própria essência. Ao encerrar aquele dia de reflexões profundas, respirou fundo, olhou para o céu e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo diferente. Não era euforia, nem felicidade explosiva. Era algo mais sereno, mais sutil, mais profundo: paz. Uma paz que vinha não da ausência de problemas, mas da presença de si mesmo. Da certeza de que estava, enfim, no caminho da sua própria cura. Mal sabia Rafael que essa jornada estava apenas começando. Porque, ao curar as feridas do passado, abria-se espaço para algo ainda maior: a construção de uma nova versão de si mesmo, uma versão mais livre, mais autêntica, mais amorosa. Uma versão que, até então, ele nem sabia que existia, mas que, agora, começava, pouco a pouco, a emergir. Após semanas mergulhado em reflexões profundas, Rafael percebia que algo dentro dele havia, de fato, se transformado. Já não era mais aquele homem que, antes, caminhava pelas ruas cabisbaixo, fugindo dos olhares, escondendo-se no silêncio da própria mente. Ainda havia medos, inseguranças, sim. Mas, pela primeira vez, eles não ocupavam mais todo o espaço. Agora, havia também coragem. Coragem de se olhar, de se ouvir e, sobretudo, de se reconhecer. O que antes parecia uma utopia distante, a tal da autovalorização, começava, enfim, a tomar forma real dentro de si. E esse despertar não aconteceu de forma abrupta, como num estalo mágico. Não. Veio como a aurora, que lentamente dissipa a escuridão, tingindo o céu de luz, sem pressa, no seu próprio ritmo. Foi em uma manhã comum que Rafael percebeu, com uma clareza quase desconcertante, que sua visão sobre si mesmo estava mudando. Acordou, olhou-se no espelho e, pela primeira vez em anos, não enxergou apenas um conjunto de defeitos, imperfeições e limitações. Pela primeira vez, viu alguém que estava tentando, que estava se esforçando, que, apesar das cicatrizes emocionais, permanecia de pé, seguindo em frente. Nesse olhar, encontrou uma força que nunca havia reconhecido: a força da própria existência. Afinal, sobreviver às próprias dores, resistir aos dias escuros e ainda assim, escolher continuar é, sem dúvida,
um dos maiores atos de coragem que alguém pode realizar. Foi então que decidiu dar um passo além. Percebeu que não bastava apenas curar as feridas, era preciso, agora, construir uma nova base. Uma base sólida, sustentada pela autovalorização, pela autoestima verdadeira, aquela que nasce do reconhecimento interno, e não da aprovação dos outros. Começou, então, a fazer um exercício diário. Pegou um caderno e, todas as manhãs, antes mesmo de checar o celular, escreveria 3 coisas pelas quais se sentia grato em relação a si mesmo. No começo, foi difícil. Seu olhar ainda estava tão condicionado a enxergar falhas que demorava para encontrar algo positivo. Mas, aos poucos, foi se permitindo reconhecer pequenas conquistas. Hoje sou grato pela minha determinação em buscar minha cura. Sou grato por ter sido gentil comigo ontem. Sou grato por não ter me julgado tanto quanto costumava. Esses pequenos gestos, que poderiam parecer insignificantes à primeira vista, começaram a criar raízes dentro dele. E, como uma planta que brota após uma longa estiagem, Rafael começou a florescer. Percebeu também como, ao longo dos anos, havia se condicionado a esperar que os outros dissessem quem ele era. Quando recebia elogios, sentia-se bem, mas essa sensação era passageira, fugaz, como areia escorrendo pelos dedos. Bastava uma crítica, um olhar de desaprovação, e todo aquele frágil castelo de autoestima desmoronava. Agora entendia que isso acontecia porque sua base era externa, construída a partir da opinião alheia. E que, se queria, de fato, se sentir valorizado, precisaria construir essa base dentro de si. Começou, então, a observar seus próprios pensamentos com mais atenção. Notou quantas vezes, no automático, se diminuía mentalmente. Coisas como "você não é bom o suficiente", "você nunca vai conseguir", surgiam como sussurros constantes no fundo da mente. E percebeu que, enquanto aceitasse esses pensamentos como verdades, continuaria alimentando o velho padrão. Por isso, decidiu, conscientemente, iniciar um processo de reprogramação mental. Sempre que percebia um pensamento autodepreciativo surgindo, fazia uma pausa, respirava fundo e, gentilmente, dizia a si mesmo: "Isso é só um pensamento, não é a verdade." E, então, substituía por uma nova afirmação, como "eu sou capaz", "eu sou digno de amor", "eu mereço ser feliz." No início, essa prática parecia estranha, até forçada. Afinal, sua mente estava tão habituada ao contrário, que aceitar essas novas ideias parecia ir contra anos de condicionamento. Mas, com constância e paciência, começou a perceber mudanças sutis. A voz crítica interna foi perdendo força, enquanto uma nova voz, mais amorosa, mais compassiva, começava a surgir. Também começou a se cercar de ambientes que nutririam esse novo olhar sobre si mesmo. Passou a escolher melhor as conversas que tinha, as pessoas com quem se relacionava, os conteúdos que consumia. Percebeu que, assim como o corpo precisa de alimentos saudáveis, a mente e a alma também precisam de nutrição emocional positiva. Nesse caminho, compreendeu que a autovalorização não tem relação com arrogância ou vaidade, como muitas vezes foi levado a acreditar. Pelo contrário, ser autovalente é reconhecer que, assim como qualquer outro ser humano, possui luz e sombra, virtudes e desafios, e que tudo isso faz parte da experiência de estar vivo. É olhar para si mesmo e se permitir ser imperfeito, humano, em construção. É saber que não precisa se encaixar em padrões impostos pela sociedade, pela família ou pelo meio. É, simplesmente, se permitir ser quem é, com autenticidade. Durante uma das rodas de meditação, o facilitador trouxe uma reflexão que ficou ecoando por dias dentro de Rafael. Quando você se ama, você não se torna melhor que ninguém. Você apenas deixa de ser menor que todo mundo. Essa frase o tocou profundamente. Quantas vezes, ao longo da vida, havia se sentido menor, inferior, incapaz? Quantas vezes se comparou, acreditando que todos eram melhores, mais inteligentes, mais bonitos, mais dignos de amor? E, no entanto, percebia agora que tudo isso não passava de ilusões criadas pela mente condicionada, moldada por experiências do passado. Percebeu que ninguém é melhor ou pior que ninguém. Cada ser humano carrega suas dores, seus desafios, suas lutas internas. E que, se pudesse se olhar com mais amor, também conseguiria olhar os outros com mais empatia e compaixão. Foi assim que, aos poucos, começou a se posicionar de maneira diferente na vida.
Passou a dizer não quando algo não fazia sentido, sem sentir culpa. A expressar suas opiniões, mesmo que fossem diferentes das dos outros, sem medo de rejeição. A cuidar de si, não como um ato egoísta, mas como um ato de amor próprio. Começou, inclusive, a se permitir fazer coisas que antes evitava por medo do julgamento. Inscreveu-se em um curso de fotografia, algo que sempre sonhou, mas nunca teve coragem, acreditando que não seria bom o bastante. E, para sua surpresa, não só se saiu bem, como também descobriu talentos que nem sabia que tinha. Esse movimento interno começou a refletir externamente. Pessoas próximas começaram a notar sua mudança. Recebia comentários como você está diferente, mais confiante, mais leve. E, pela primeira vez, esses comentários não serviam como combustível da sua autoestima, mas como reflexo daquilo que ele já estava cultivando dentro de si. Com o passar das semanas, percebeu algo ainda mais profundo, que a verdadeira autovalorização não depende de fazer, ter ou conquistar. Ela nasce simplesmente do fato de reconhecer-se como parte integrante da vida, como um ser espiritual vivendo uma experiência humana. E que, só por existir, já é merecedor de amor, de respeito, de felicidade. Que não precisa se provar, nem se comparar, nem se encaixar. Que seu valor é inegociável, absoluto e eterno. Ao compreender isso, uma nova leveza tomou conta de sua vida. Os dias passaram a ter outro sabor, outra cor, outra vibração. Acordava não mais com aquele peso constante no peito, mas com uma disposição renovada, com uma vontade genuína de viver, de experimentar, de se permitir ser feliz. E, no fundo do seu coração, sabia que, embora essa jornada estivesse longe de terminar, havia dado um dos passos mais importantes de sua vida, o passo em direção a si mesmo. Mal sabia Rafael que, ao fortalecer essa nova versão de si, abriria caminho para um novo ciclo, onde começaria, de fato, a se reconectar com seu propósito de vida, aquele chamado que, por tanto tempo, ficou adormecido, escondido sob as camadas de insegurança e medo. Mas isso seria revelado nos próximos passos dessa jornada. O sol daquela manhã parecia mais dourado do que de costume, e Rafael, ao abrir a janela, sentiu uma estranha, porém agradável, vibração no ar. Não era exatamente alegria. Era algo mais sutil, mais profundo. Uma espécie de paz misturada com um entusiasmo sereno, como se, intuitivamente, soubesse que algo estava prestes a mudar. E, de fato, estava. Nos últimos meses, sua jornada havia sido de reconstrução interna. Saíra das sombras do complexo de inferioridade e começara a construir, tijolo por tijolo, uma nova visão de si mesmo. Tinha aprendido a reconhecer seu valor, a se acolher com gentileza e, sobretudo, a não mais se definir pelos olhares, julgamentos e expectativas externas. Mas havia uma pergunta que, vez ou outra, surgia silenciosa, quase como um sussurro dentro dele. E agora? O que faço com essa nova versão de mim? Qual é, afinal, o meu propósito? Durante muito tempo, Rafael acreditara que propósito era algo grandioso, reservado apenas às pessoas extraordinárias, aquelas que se destacavam, que realizavam feitos notáveis, que eram admiradas pelo mundo. Pensava que, para alguém como ele, que passou boa parte da vida lutando contra suas próprias sombras, isso era um luxo inalcançável. Porém, à medida que se aprofundava no autoconhecimento, começava a perceber que havia algo de muito equivocado nessa crença. O propósito, na verdade, não era algo externo, distante ou espetacular. Não estava lá fora, esperando ser encontrado, mas aqui dentro, aguardando ser lembrado. Essa compreensão começou a emergir de forma clara durante uma prática de meditação guiada que participou em um sábado pela manhã. Naquele encontro, o facilitador conduziu os participantes a uma visualização profunda, na qual deveriam se conectar com sua essência mais pura, aquela parte que existe além dos medos, além das crenças limitantes, além de qualquer rótulo ou história pessoal. Enquanto respirava profundamente, Rafael foi levado mentalmente a um campo aberto, iluminado por uma luz dourada e acolhedora. No centro daquele campo, havia um espelho. Mas não era um espelho qualquer, era um espelho da alma. Ao se aproximar e olhar, não viu seu reflexo físico, mas sim imagens de momentos em que, mesmo sem perceber, havia impactado positivamente a vida de outras pessoas. Viu-se sorrindo para um desconhecido na fila do mercado, oferecendo uma palavra de ânimo a um colega de trabalho, ajudando um vizinho idoso com as sacolas, escutando atentamente um amigo em sofrimento. Percebeu, então, que, ao longo da vida,
mesmo imerso em suas próprias dores, sua presença, sua escuta, sua gentileza, haviam feito diferença. E, naquele instante, uma verdade lhe atravessou como um raio de clareza: o propósito não está em grandes feitos. Está em ser, em existir de forma consciente, em ser presença amorosa no mundo. Ao sair daquela meditação, algo dentro dele havia mudado para sempre. Pela primeira vez, compreendia que não precisava esperar se tornar alguém perfeito ou pronto para viver com significado. Seu simples existir, quando alinhado ao amor, à empatia e à autenticidade, já era, por si só, um ato de serviço à vida. Nos dias que se seguiram, começou a se perguntar o que poderia fazer, de maneira prática, para viver de forma mais alinhada com essa descoberta. E percebeu que, desde muito jovem, sempre tivera uma inclinação natural para escutar as pessoas. Amigos, colegas e até desconhecidos pareciam, instintivamente, procurá-lo para desabafar, pedir conselhos ou simplesmente serem ouvidos. Por muito tempo, achou que isso não tinha importância. Chegou, inclusive, a se culpar, acreditando que atrair problemas dos outros era um sinal de fraqueza, de vulnerabilidade. Mas, agora, percebia que, na verdade, essa era uma das suas maiores forças. Decidiu, então, se aprofundar. Buscou cursos de escuta ativa, inteligência emocional, desenvolvimento humano e até fundamentos da filosofia espírita e espiritualidade, que sempre o intrigaram, mas que, até então, observava de longe, como quem olha pela janela, sem coragem de abrir a porta e entrar. Cada aprendizado parecia uma peça de um quebra-cabeça que começava, finalmente, a se encaixar. E, quanto mais mergulhava, mais percebia que toda sua trajetória, inclusive, talvez, principalmente, suas dores, faziam parte de um plano maior. Um plano que, agora, fazia sentido. Entendeu que sua missão não seria, necessariamente, criar algo grandioso, revolucionar o mundo ou construir grandes projetos. Sua missão estava na simplicidade: ajudar pessoas a se reconhecerem, a se valorizarem, assim como ele próprio estava aprendendo a fazer. E foi assim que, naturalmente, surgiu a ideia de criar um grupo de apoio. Começou pequeno, com alguns conhecidos que, como ele, lutavam contra sentimentos de inferioridade, de insegurança, de falta de amor próprio. Propôs encontros semanais, inicialmente em sua própria casa, para conversas, partilhas e meditações. Nos primeiros encontros, sentiu aquele velho frio na barriga, resquícios do medo do julgamento, do não ser bom o bastante. Mas, à medida que os encontros aconteciam, percebia que o que fazia diferença não era ser um expert, e sim ser verdadeiro, estar presente, ouvir sem julgamentos, acolher com amor. E o mais surpreendente foi perceber como, ao ajudar os outros, também se ajudava. Cada história, cada partilha, cada lágrima compartilhada, servia como espelho, trazendo novas compreensões sobre si mesmo. Aquele espaço, criado inicialmente para auxiliar os outros, se transformou em um verdadeiro laboratório de cura mútua. O grupo foi crescendo, e logo precisou buscar um espaço maior. Não demorou para que pessoas de outros bairros começassem a chegar, movidas pela indicação de amigos ou simplesmente pela necessidade de encontrar um lugar onde pudessem ser quem são, sem máscaras, sem julgamentos. Durante esse processo, Rafael se deu conta de algo profundamente libertador. Seu antigo complexo de inferioridade, que por tanto tempo considerou um fardo, havia se transformado em ponte. Porque só alguém que sabe, na pele, como dói se sentir pequeno, invisível, insuficiente, é capaz de acolher verdadeiramente quem está vivendo o mesmo. Sua dor, agora, se tornava serviço. Seu sofrimento, agora, se convertia em empatia. Suas cicatrizes, longe de serem motivo de vergonha, tornaram-se credenciais, marcas de quem atravessou a tempestade e, por isso mesmo, sabe como estender a mão a quem ainda está nela. Foi nesse período que uma nova reflexão começou a germinar dentro dele. E se meu propósito não for apenas ajudar os outros a se curarem, mas também inspirá-los a descobrirem seus próprios propósitos? Essa pergunta abriu portas internas que ele nem sabia que existiam. Começou a perceber que, assim como ele, muitas pessoas carregavam talentos adormecidos, paixões esquecidas, potenciais nunca explorados, justamente porque, como ele, acreditaram por muito tempo que não eram bons o suficiente. E, então, começou a incorporar no grupo práticas que ajudassem cada pessoa a se reconectar com sua própria essência, a lembrar de seus dons, de suas inclinações naturais, daquilo que, quando faziam, faziam com alma, com verdade. Foi emocionante ver como,
Pouco a pouco, as pessoas do grupo começaram a florescer. Havia quem retomasse antigos sonhos, quem iniciasse novos projetos, quem mudasse de carreira, quem, simplesmente, começasse a viver de forma mais leve, mais alinhada consigo mesmo. Rafael, ao observar tudo isso, compreendeu que propósito não é uma linha de chegada, mas um caminho. E que, assim como ele, todos nós estamos em constante processo de recordar quem somos de verdade. E, embora se sentisse profundamente realizado com tudo o que estava acontecendo, sabia, no fundo, que essa jornada ainda tinha muito a revelar. Havia camadas mais profundas a serem acessadas, entendimentos mais sutis a serem alcançados. Mal sabia ele que, muito em breve, a vida lhe traria um novo desafio. Um desafio que o faria revisitar antigas feridas, mas que, ao mesmo tempo, lhe entregaria uma chave poderosa, talvez, a mais poderosa de todas. O ciclo da vida tem uma maneira curiosa de testar aquilo que pensamos ter superado. É como se o universo, com sua sabedoria silenciosa, constantemente perguntasse: será que você aprendeu mesmo? Será que essa cura é, de fato, verdadeira? E Rafael estava prestes a viver essa pergunta na prática. Nos meses que se seguiram à criação do grupo de apoio, Rafael sentiu-se mais inteiro do que nunca. Sua rotina, antes marcada pela ansiedade, pela insegurança e por um constante sentimento de insuficiência, agora era preenchida por encontros significativos, trocas profundas e uma sensação crescente de propósito. Porém, a vida, sábia e amorosa, sabia que havia um último grande portal a ser atravessado. Uma sombra escondida. Uma ferida antiga que, embora estivesse adormecida, ainda pulsava silenciosa em algum canto da sua alma. Tudo começou de forma sutil. Em uma manhã aparentemente comum, ao abrir seu e-mail, Rafael deparou-se com uma mensagem inesperada. Era de seu antigo chefe. Aquele mesmo que, durante anos, fora uma das principais fontes de seu sentimento de inferioridade. Um homem frio, exigente, crítico, que nunca lhe reconhecera méritos e que, muitas vezes, alimentara, com palavras duras e olhares de desdém, o sentimento de que ele não era bom o bastante. O e-mail era objetivo. Sua antiga empresa, agora sob nova gestão, estava passando por uma reestruturação e buscava profissionais experientes para liderar um projeto específico. O nome de Rafael havia surgido como indicação. Estavam oferecendo uma proposta tentadora, tanto financeiramente quanto em termos de posição e prestígio. Ao ler, seu coração acelerou. Não de empolgação, mas de desconforto. Era como se, de repente, todas as sensações que pensava ter superado voltassem. A ansiedade apertou o peito, a insegurança sussurrou antigas mentiras. Você não é capaz. Não é suficiente. Não deveria nem considerar. Por alguns minutos, ficou imóvel, olhando fixamente para a tela, enquanto sua mente disparava pensamentos conflitantes. Parte dele sabia que era uma oportunidade de testar sua evolução. Outra parte queria simplesmente deletar aquele e-mail e fingir que nunca existiu. Rafael respirou fundo. Sabia, agora, que fugir nunca fora o caminho. Aprenderá, ao longo de sua jornada, que a verdadeira transformação acontece quando encaramos, de frente, aquilo que nos assusta. Decidiu, então, aceitar uma reunião para entender melhor a proposta. Mas, no fundo, sabia que esse não era o real motivo. A verdadeira razão era outra: encarar seus próprios fantasmas, frente a frente, pela primeira vez de forma consciente. No dia da reunião, ao entrar naquele prédio que tantas vezes fora palco de sua dor emocional, sentiu um frio na espinha. As paredes, os corredores, os rostos, tudo parecia carregar ecos do passado. Cada passo parecia ativar uma memória adormecida, como se sua mente estivesse testando sua resistência. Ao entrar na sala de reuniões, lá estava ele. Seu antigo chefe, agora mais envelhecido, mas com o mesmo olhar sério, quase arrogante, que tanto o intimidara no passado. Havia também outros gestores, incluindo um novo diretor que, segundo soube, era o responsável pela nova fase da empresa. A conversa começou formal, como era de se esperar. Apresentaram o projeto, os desafios, as expectativas. A proposta era, de fato, desafiadora e, ao mesmo tempo, muito atraente do ponto de vista profissional. Mas, à medida que falavam, Rafael percebeu algo surpreendente. Diferente do passado, em que se sentia pequeno, desconfortável e constantemente na defensiva, agora havia uma estranha,
e poderosa serenidade dentro dele. Sua mente, que antes dispararia pensamentos como você não é bom o bastante, agora estava curiosamente silenciosa. Havia espaço. Havia presença. Percebeu, com clareza, que o problema nunca estivera no prédio, nas pessoas, nas exigências, ou até mesmo no antigo chefe. O problema sempre fora interno, a forma como ele interpretava, absorvia e se colocava diante dessas experiências. O chefe, que antes lhe parecia uma figura quase ameaçadora, agora lhe parecia apenas humano. Alguém também limitado, com suas próprias dores, crenças e inseguranças disfarçadas de autoridade. Ao término da reunião, o diretor perguntou diretamente: "E então, Rafael, o que acha? Está disposto a encarar esse desafio?" Ele sorriu. Mas não aquele sorriso nervoso de quem busca agradar. Era um sorriso sereno, de quem se conhece e sabe exatamente onde deve, ou não, estar. "Agradeço muito pela confiança, pela indicação e por acreditar em que eu possa contribuir. Mas, neste momento da minha vida, estou em outro caminho. Estou me dedicando a um projeto que tem feito muito sentido para mim e que está alinhado com quem eu sou hoje." Houve um breve silêncio na sala. Seu antigo chefe cruzou os braços, talvez surpreso, ou talvez desconcertado, por ver, pela primeira vez, aquele Rafael seguro, dono de si. O diretor respondeu, com respeito: "Entendemos perfeitamente. E, sinceramente, admiramos sua escolha. Desejamos muito sucesso em seu caminho." Ao sair daquele prédio, Rafael teve a sensação nítida de que estava deixando, para trás, não apenas uma proposta de trabalho, mas uma versão inteira de si mesmo. Uma versão que já não fazia mais sentido, que não o representava mais. Enquanto caminhava pela calçada, sentiu uma leveza que há muito não experimentava. Uma sensação de liberdade que não vinha de conquistas externas, mas de uma vitória interna, talvez a mais importante de sua vida. Mas o universo, generoso como é, ainda tinha mais uma surpresa. Na semana seguinte, durante um dos encontros do grupo, uma das participantes, que trabalhava como voluntária em um centro de desenvolvimento humano, trouxe um convite inesperado. Estavam buscando alguém para conduzir encontros sobre autoestima, autovalorização e espiritualidade. Quando ela descreveu o perfil, parecia estar falando exatamente dele. Ao visitar o centro, Rafael ficou encantado. O lugar era acolhedor, repleto de energia positiva, com salas iluminadas, quadros com mensagens de amor, paz e superação, e um jardim interno onde borboletas circulavam livremente, como se fossem símbolos vivos de transformação. O coordenador do espaço, um senhor simpático e de olhar acolhedor, o recebeu com um sorriso. "Sabe, Rafael, temos percebido que, mais do que técnicas, as pessoas precisam de alguém que tenha vivido, na pele, o processo da autotransformação. E, pelo que me contaram, você é exatamente essa pessoa." Rafael, emocionado, respirou fundo. Sentiu, naquele instante, uma conexão profunda com algo muito maior do que ele. Como se todo o seu caminho, cada dor, cada lágrima, cada superação, o tivesse preparado, exatamente, para aquele momento. Aceitou o convite. E, mais do que isso, percebeu que seu propósito estava se expandindo. Que sua missão não era apenas ajudar pessoas a curarem seus complexos de inferioridade, mas também inspirá-las a descobrirem seu valor espiritual, sua conexão com algo maior. O trabalho no centro trouxe não apenas crescimento pessoal, mas também uma expansão de consciência que ele jamais imaginara ser possível. A cada encontro, a cada partilha, percebia que, quanto mais ajudava os outros, mais se curava. E que a verdadeira missão da vida não era outra senão essa: amar, servir, crescer e ajudar os outros a crescerem. E, embora se sentisse realizado como nunca antes, sabia, no fundo do coração, que a jornada ainda não havia terminado. Havia mais. Muito mais. Porque a vida, com sua infinita sabedoria, sempre guarda uma nova chave, uma nova revelação, um novo portal, para aqueles que têm coragem de seguir. A vida tem formas sutis, e, por vezes, surpreendentes, de conduzir aqueles que estão dispostos a ouvir os sussurros da alma. Para Rafael, aquele novo ciclo parecia uma dança entre o autoconhecimento, o serviço ao próximo e uma descoberta cada vez mais profunda de algo que, até pouco tempo, ele sequer imaginava existir dentro de si: sua espiritualidade. O trabalho no Centro de Desenvolvimento Humano não apenas ampliou sua visão sobre o mundo, como também revelou uma dimensão que, até então, ele havia negligenciado.
Sempre foi um homem racional, lógico, guiado por métricas, resultados e validações externas. Mas, ali, naquele ambiente onde as pessoas se olhavam nos olhos e se permitiam ser vulneráveis, percebeu que havia algo além. Algo maior. Algo que palavras não conseguiam descrever completamente. Nos primeiros encontros que conduziu, falava, principalmente, sobre autoestima, autovalorização e superação das crenças limitantes. Usava suas próprias experiências como ponte, e as pessoas se conectavam, emocionadas, com suas palavras sinceras e seu olhar que transmitia verdade. Mas, à medida que os encontros se sucediam, começou a perceber que as conversas inevitavelmente migravam para algo mais profundo. As pessoas não queriam apenas aprender a se valorizar no mundo material. Elas ansiavam por entender seu papel na existência, sua conexão com algo maior, sua verdadeira essência. Foi nesse contexto que Rafael se viu, pela primeira vez, questionando algo que sempre evitou: quem sou eu, de verdade? E o que há além do que meus olhos físicos podem ver? Movido por esse chamado interno, começou a participar de atividades do próprio centro, práticas de meditação, rodas de energia, estudos sobre espiritualidade e autoconhecimento. Ao princípio, sentia-se um pouco desconfortável. A mente analítica tentava resistir, julgava, colocava barreiras. Mas, pouco a pouco, algo dentro dele começou a se abrir. Certa manhã, foi convidado para uma vivência chamada Encontro com o Sagrado. Segundo lhe explicaram, não era uma aula, nem uma palestra. Era uma experiência. Um mergulho interior. Uma oportunidade de sentir, mais do que compreender. O encontro aconteceria em um salão circular, decorado com mandalas, velas, flores e imagens de diferentes tradições espirituais. Havia uma suavidade no ambiente, uma energia acolhedora, quase palpável, que parecia convidar cada pessoa a se despir das máscaras e simplesmente ser. Ao entrar, Rafael sentiu um arrepio. Não de medo, mas de reverência. Como se aquele espaço estivesse, de alguma forma, impregnado de algo que transcende o ordinário. Sentou-se em silêncio, junto aos demais participantes. Fechou os olhos, respirou fundo e, pela primeira vez, se permitiu simplesmente estar. Sem expectativas. Sem julgamentos. A condução começou com uma música suave, sons de tigelas de cristal e instrumentos que pareciam tocar não os ouvidos, mas a própria alma. Aos poucos, a facilitadora, uma mulher de fala doce e olhar sereno, começou a guiar uma meditação profunda. Imagine que, à sua frente, se abre um caminho de luz, dizia ela, com voz suave. Um caminho que leva você para dentro, para o centro do seu ser. Caminhe, sem medo. Permita-se encontrar aquilo que há de mais verdadeiro em você. Rafael, inicialmente, achava difícil visualizar. Mas, à medida que se entregava, algo começou a acontecer. Uma sensação estranha, como se estivesse flutuando. Sua respiração ficou mais leve. O corpo, mais relaxado. E, de repente, imagens começaram a surgir. Viu-se, em sua própria mente, caminhando por uma trilha cercada de árvores douradas, onde a luz do sol parecia não apenas iluminar, mas também aquecer a alma. Sentia-se seguro, amparado, como se mãos invisíveis guiassem seus passos. Em determinado ponto dessa caminhada interior, surgiu uma construção simples, uma espécie de templo feito de pedra clara, com uma porta entreaberta, como um convite silencioso. Ao entrar, foi tomado por uma sensação indescritível de paz. No centro do espaço, havia uma esfera de luz dourada, pulsante, viva. E, ao se aproximar, ouviu, não com os ouvidos, mas dentro de si, uma voz suave, amorosa, que dizia: você nunca foi pequeno. Nunca foi insuficiente. Nunca esteve sozinho. Toda sua jornada, cada dor, cada lágrima, cada superação, te trouxe até aqui, até você mesmo. E, em você, habita o divino. As lágrimas começaram a escorrer, silenciosamente. Não de tristeza, mas de uma emoção que não encontrava tradução nas palavras. Era como se, naquele instante, algo dentro dele se quebrasse. Ou, talvez, se libertasse. As correntes invisíveis que o prenderam durante tanto tempo, aquelas construídas por crenças de inferioridade, inadequação, insuficiência, se desfaziam, uma a uma, dissolvidas pela luz daquele encontro interior. Quando a meditação chegou ao fim e a facilitadora pediu que todos retornassem lentamente,
Rafael abriu os olhos. E, por um breve instante, tudo ao seu redor parecia diferente. Mais vivo, mais colorido, mais real. Nos dias que se seguiram, percebeu mudanças sutis, porém profundas. Ao olhar as pessoas na rua, via além das aparências. Percebia suas dores, suas lutas, suas esperanças. E, ao mesmo tempo, reconhecia, nelas, a mesma centelha divina que agora sabia existir dentro de si. Foi também nesse período que algo muito especial aconteceu. Certo dia, enquanto conversava com o coordenador do centro sobre a criação de um novo ciclo de encontros, foi levado a conhecer uma sala que, até então, nunca tinha visitado. Era a sala da fundadora do centro, uma mulher que, segundo lhe contaram, dedicara toda a sua vida a ajudar pessoas a se reconectarem com seu valor e sua essência espiritual. Na parede, várias fotografias antigas. Em uma delas, uma senhora sorridente, de olhos amorosos e semblante sereno. Rafael, ao bater os olhos na imagem, sentiu um choque. Seu corpo inteiro arrepiou. Aquela senhora era a mesma que, meses atrás, ele havia encontrado sentada no banco da praça, durante um dos piores momentos de sua vida. Aquela que lhe dissera palavras que, até hoje, ecoavam em seu coração: "Meu filho, você não precisa ser perfeito. Você só precisa ser você. E isso já é o suficiente." Com a voz trêmula, virou-se para o coordenador e perguntou: "Desculpe, quem é essa senhora?" O coordenador, sorrindo, respondeu com serenidade: "É Dona Clara, a fundadora deste centro. Uma mulher incrível, de uma luz imensa. Dedicou sua vida inteira a ajudar as pessoas a se reconectarem com seu propósito, com seu valor, com sua essência espiritual. Mas, fez uma breve pausa, ela já não está mais entre nós. Faleceu há quase 3 anos." O coração de Rafael disparou. Sua mente tentava compreender o que parecia, racionalmente, impossível. Como poderia ser? A senhora que ele conheceu, que tanto o ajudou naquele dia sombrio, estava morta? Sentiu uma mistura de choque, espanto, reverência e gratidão. Uma gratidão tão profunda que as lágrimas vieram, mais uma vez, sem que pudesse conter. Naquele instante, tudo fez sentido. As peças se encaixaram. Percebeu que sua jornada nunca foi solitária. Que, mesmo nos momentos em que se sentiu perdido, estava, na verdade, sendo guiado, amparado, protegido. E, mais do que nunca, compreendeu que existe, sim, algo além. Que há uma força, uma inteligência amorosa que governa tudo. Que os laços de amor não se rompem com a morte. E que, quando abrimos nosso coração, o auxílio chega, de formas que a mente jamais será capaz de explicar. Respirou fundo. Olhou novamente para a fotografia, sorriu e, em silêncio, disse: "Obrigado, obrigado por não me deixar desistir de mim." E, naquele instante, sentiu, como se fosse um sussurro trazido pelo vento, uma última mensagem, vinda de algum lugar além. "A jornada ainda não terminou, meu querido. O que te espera é ainda mais grandioso. Porque agora, você está pronto para viver quem você realmente é." E, com o coração transbordando de amor e reverência, Rafael percebeu que a travessia mais bonita da vida é, e sempre será, aquela que nos leva, de volta para casa. Para nós mesmos. Mas, como toda grande jornada, ainda havia um último portal a ser atravessado. À medida que os dias se tornavam semanas, e as semanas, meses, a vida de Gustavo havia se transformado de maneira irreversível. Aquele jovem que, antes, caminhava com os ombros curvados, a cabeça baixa e uma sombra constante de insegurança sobre si, agora carregava no olhar a luz da autoconfiança, da aceitação e do reencontro consigo mesmo. Ele percebeu que sua trajetória não havia sido apenas um caminho de superação pessoal, mas também um processo de reconexão espiritual. Entender quem era, reconhecer seus medos, suas dores e suas limitações, foi como abrir uma janela para a própria alma, uma janela que, por tanto tempo, permaneceu fechada pelas correntes invisíveis do complexo de inferioridade. Os ensinamentos que encontrou no centro espírita, nas leituras, nas conversas e nas reflexões silenciosas tornaram-se ferramentas poderosas para compreender sua existência muito além da matéria. Aprendeu que cada ser humano carrega dentro de si uma centelha divina, um potencial imenso que, muitas vezes, é ofuscado por crenças limitantes, traumas e padrões construídos desde a infância.
Ao longo dessa jornada, Gustavo não apenas curou as feridas emocionais que carregava, mas também percebeu que sua história de superação poderia ser um farol para outras pessoas que, assim como ele, caminhavam na escuridão da autodepreciação. Essa percepção foi, talvez, a mais profunda de todas: entender que sua dor, uma vez ressignificada, poderia se transformar em instrumento de cura e inspiração. Com essa consciência desperta, ele decidiu que era hora de dar um novo passo. Não seria mais apenas alguém que buscava respostas, seria alguém que oferecia apoio, acolhimento e orientação. Seu propósito começava a se revelar de forma clara, como se uma névoa que por tanto tempo encobria sua visão agora se dissipasse lentamente. Passou a dedicar parte de seus dias ao voluntariado no centro espírita que tanto o acolheu. Ali, escutava histórias, dores, angústias e muitas vezes, percebia, nos relatos que ouvia, ecos do próprio passado. Era como se, a cada nova história, uma parte de sua própria jornada fosse revisitada, não mais como sofrimento, mas como aprendizado consolidado. A cada pessoa que chegava ali sentindo-se pequena, insuficiente ou quebrada, Gustavo oferecia não respostas prontas, mas a escuta genuína, o olhar acolhedor e a partilha de sua própria experiência. Dizia, com convicção interna, que ninguém era menor que ninguém e que todos, sem exceção, carregavam dentro de si um valor imenso, mesmo quando esse valor parecia invisível aos próprios olhos. Ao mesmo tempo, investia em seu desenvolvimento espiritual, entendendo que a evolução não tem fim e que cada degrau alcançado revela a existência de outros, sempre mais altos, sempre mais desafiadores, mas também sempre mais iluminados. Nessa fase, compreendeu profundamente o conceito de amor próprio não como vaidade ou egoísmo, mas como uma expressão do amor divino. Afinal, reconhecer-se como uma obra da criação, com seus talentos, virtudes, desafios e imperfeições, é um ato de gratidão à própria existência e à fonte divina que habita em cada ser. As práticas de meditação, as leituras edificantes, os estudos sobre a vida espiritual e sobre as leis que regem o universo tornaram-se parte essencial da sua rotina. E, quanto mais mergulhava nesse universo, mais entendia que sua antiga visão limitada de si mesmo era apenas fruto de um desconhecimento profundo da própria essência. Certo dia, ao refletir sobre sua trajetória, Gustavo percebeu que todas as dores, os medos, as inseguranças e as quedas do passado não haviam sido castigos, mas sim convites. Convites da vida para que ele olhasse para dentro, para que se libertasse das amarras mentais e emocionais, e, sobretudo, para que despertasse para quem ele realmente era. Entendeu que o complexo de inferioridade não era uma sentença, mas um véu, e que, ao ser retirado, revelava um ser repleto de luz, potencial e capacidade de transformação. E mais, percebeu que esse véu era comum a muitas outras pessoas, muitas das quais ainda não haviam encontrado caminho para removê-lo. Foi então que, inspirado por essa clareza, decidiu organizar encontros no centro, com o objetivo de auxiliar outras pessoas a resgatarem seu valor próprio. Nesses encontros, não se colocava como mestre ou como alguém superior, mas como um irmão de jornada, que havia atravessado a escuridão e agora, de mãos estendidas, convidava outros a fazerem o mesmo. Criou também pequenos grupos de reflexão, onde temas como autovalorização, perdão, autoconhecimento, gratidão e espiritualidade eram discutidos com profundidade, sempre à luz da doutrina espírita, que, com sua visão ampla e consoladora, oferecia respostas e consolo aos corações aflitos. Cada encontro era uma oportunidade de curar, não apenas os outros, mas a si mesmo, porque entendia que a cura é um processo contínuo, e que cada pessoa que cruzava seu caminho trazia, também, um ensinamento valioso. Paralelamente, Gustavo percebeu que sua missão ia além dos muros do centro. Passou a produzir pequenos textos, reflexões e vídeos que compartilhava nas redes sociais, levando sua mensagem de esperança, fé e superação para muito mais pessoas do que jamais imaginou. E, assim, a vida foi se tornando um ciclo virtuoso. Aquela voz interna que, um dia, sussurrou que ele não era bom o suficiente, que não merecia ser amado, que era pequeno diante dos outros, agora estava silenciada. Não porque simplesmente desapareceu, mas porque foi ressignificada. Ela se transformou em uma voz amorosa, que lhe dizia todos os dias: você é suficiente. Você é luz. Você é digno. Ao olhar para trás, Gustavo não sentia arrependimento ou revolta por tudo o que viveu. Pelo contrário, sentia uma profunda gratidão. Entendia que, se não fossem as dores do passado, talvez nunca tivesse buscado a transformação. E, sem essa busca, jamais teria descoberto quem realmente era.
Seu olhar para a vida havia mudado completamente. Não mais como alguém que esperava que o mundo reconhecesse seu valor, mas como alguém que sabia, internamente, do próprio valor, e que agora caminhava seguro, leve e com o coração em paz. No fundo, ele compreendeu que a maior de todas as missões é, e sempre será, o autoconhecimento. Porque, quando se conhece, se ama. E, quando se ama, se transborda amor para o mundo. E é assim que, nesta jornada de autodescoberta, Gustavo encerra um ciclo, mas não um fim. Porque a vida, em sua imensa sabedoria, sempre reserva novos começos, novos desafios e novas oportunidades de evolução. Querido irmão, querida irmã, e chegamos ao fim desta jornada de reflexão, aprendizado e transformação. Cada capítulo foi um convite amoroso para olhar para dentro, reconhecer nossas dores, nossas limitações, mas também descobrir a força imensa que habita em nós, a força da nossa essência espiritual. Nossa história de hoje não é apenas sobre um personagem. É, na verdade, um espelho que reflete a trajetória de muitos de nós, que buscamos superar desafios, curar feridas, vencer o complexo de inferioridade e despertar para o nosso verdadeiro valor. Lembre-se sempre, você não é aquilo que o mundo te fez acreditar. Você é muito mais, é uma centelha divina em processo de evolução. Nenhuma dificuldade é maior que a luz que você carrega no seu interior. E quando caminhamos amparados pela espiritualidade, pela fé e pelo amor, todo peso se torna mais leve, toda dor se transforma em lição, e todo caminho ganha novo sentido. Que essa história te inspire a acreditar mais em você, a se valorizar, a compreender que suas dores fazem parte de um processo, mas que não definem quem você é. Você é luz, você é força, você é amor. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe com quem também precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber nossas próximas histórias e orações, e siga conosco nessa jornada de luz e autoconhecimento. E que as bênçãos do alto te envolvam, te fortaleçam e te inspirem todos os dias. Muita paz, muita luz e até a próxima jornada espiritual.